Vamos agora para a parte 3 da nossa aula de diagnóstico de enfermagem. Eu espero que você esteja mantendo a sua concentração. Vamos lá. Todo mundo em paz, todo mundo zen. Continuando. Pessoal, até agora a gente falou que é necessário que vocês executem a etapa de investigação, o histórico, a anamnese, né, que é o histórico, exame físico do paciente, observem os exames laboratoriais, imagem com crítica, para levantar evidências, que vocês devem validar a evidência, e iniciar um processo de agrupamento para então confeccionar os diagnósticos. Nós também falamos que os diagnósticos podem ser de 4 tipos. Eles podem ser diagnóstico com foco no problema, que é o diagnóstico real que o paciente tem de fato, que esse diagnóstico ele tem que ser montado com relação, né, com uma estrutura, com nome, ligado à característica definidora, que são sinais, sintomas e sinais vitais que você encontrou e que estão desviados da normalidade lá no paciente, e também tem que estar ligado, isso tem que estar conectado, que é uma terceira parte do diagnóstico, ao fator relacionado, que geralmente é a causa. Tá? Nós temos o diagnóstico de risco, que é quando o paciente não tem aquele diagnóstico acontecendo, mas ele tem uma alta probabilidade que aconteça. E esse diagnóstico ele vai ser montado com o nome mais o fator de risco. Nós temos o diagnóstico de promoção da saúde, que é um diagnóstico que o paciente tem eventualmente tem de fato, é um diagnóstico real, mas é um diagnóstico que está voltado para a vontade que o paciente tem de melhorar a condição de saúde dele e que ele é montado com o nome e com a característica definidora. Você encontra no paciente essa vontade de melhorar a saúde dele. E tem o diagnóstico de síndrome, que é um diagnóstico que juntam-se vários diagnósticos e que ele é montado como é montado um diagnóstico real, porque ele também é um diagnóstico real. Tá? A única diferença dele para o diagnóstico com foco no problema é que ele junta vários diagnósticos. E aí, nesse caso, ele é montado, então, com nome, com característica definidora e com fator relacionado. Para todos esses diagnósticos, é necessário que vocês sempre identifiquem o diagnóstico, vejam a definição e aí vocês montem de acordo com o que é necessário para montar o diagnóstico. Aí vocês devem estar perguntando assim: ok, eu entendi que eu tenho que colher a história do paciente, examinar, ver exames laboratoriais de imagem, tenho que verificar essas evidências quanto à validade, tenho que agrupar essas evidências e tenho que confeccionar o diagnóstico. Só que a senhora não explicou uma coisa. Como é que a gente faz para achar esses tais diagnósticos? Chegamos num ponto importante da aula. Vamos lá. Não que os outros não sejam, viu, gente? Tudo é importante. Como a gente faz para achar um diagnóstico? Então, assim, o livro Nanda, não sei se eu ia abrir aquele livrinho lá que eu mandei para vocês, vejam isso. Ele tem uma parte do livro que tem todos os domínios, aqui são domínios, nessa cor cinza mais escura, e aqui são classes, tá? Então, ele tem esses domínios todos aqui, e tem todas essas classes. Como é que você vai fazer para achar o diagnóstico? Você vai procurar em que domínio, em que classe, aquele agrupamento de dados que você encontrou está. Bom, como é que funciona? A melhor maneira da gente entender é fazendo um exercício. Então, vamos aqui a um caso clínico. Paciente, 35 anos, da entrada no PS deste de instituição, dispneico, cansado, usando a musculatura acessória para respirar. Musculatura acessória é quando a pessoa faz força, aí você vê aqui um buraco, o nariz abre, tá? Queixando-se de cansaço, falta de energia, dor no corpo, que a gente chama de mialgia, com piora há 2 dias. Relata ser auxiliar de serviço geral de uma clínica de tratamento de paciente oncológico. Nega doença respiratória anterior, não fuma, não tem sintoma de resfriado ou gripe há mais de um ano. Refere ter tomado a vacina de H1N1 há 20 dias, não teve reação adversa, ele está com a pele pálida, né? Respirando 28 movimentos respiratórios por minuto,
tá com um pulso de 114 batimentos por minuto, tá com temperatura corporal de 38,2 graus Celsius e a PA tá 110 por 70 milímetros de mercúrio. A oximetria de pulso dele tá 91%, ele tem IMC de 38, é obeso. Tá com cianose de extremidade, tá com a pontinha do dedo roxa, a boca também, tá falando picado, que é aquele paciente que precisa respirar quando fala, tô cansado, assim, sabe? Não sei se vocês têm visto aí os relatos de pacientes com Covid, eles falam assim, precisando mudar de posição para melhorar a respiração. Teste rápido de Covid deu positivo, tá com PCR, que é um exame que indica processo infeccioso, e raio-x com opacificação bilateral mal definida. O paciente foi internado com saturação caindo para 89 e precisou de intubação orotraqueal. Foi encaminhado para a UTI, onde permanece em isolamento. Foi comunicada à família, à esposa, por meio da assistência social. Vamos achar aqui na história quais são os problemas dele. Então, o que, que eu fiz? Ou as evidências, né? O que, que eu fiz? Eu marquei em vermelhinho todas as evidências que ele tem, ou seja, todos os desvios de anormalidades, certo? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. A partir do momento que vocês escolherem os dados, vocês vão destacar as evidências, certo? Segunda etapa, ó, evidências destacadas, eu elenquei as evidências. Dispneia, que é dificuldade para respirar, cansaço, tosse, mialgia, o fato de trabalhar na área da saúde, sinais vitais alterados, muitos sinais vitais alterados. Ele tem febre, ele tem uma taquicardia, ele tem uma taquipneia, a gente já falou sobre isso. Fala picada, muda a posição para respirar, tá com Covid positivo, tá com exame que diga infecção positivo, que é o PCR, raio-x está alterado, teve que isolar e teve que entubar. Qual o diagnóstico de enfermagem que a gente vai? Quando a gente for aqui, ó, vou voltar para vocês. Quando a gente olha aqui, ó, promoção da saúde, nutrição, eliminação e troca, função respiratória. Tá? Atividade e repouso, resposta cardiovascular. Estão vendo que a gente acaba achando no próprio rol de domínios e classes onde está aqueles problemas que eu consegui agrupar? É dessa maneira que vocês vão trabalhar. Pro, mas tem uma explicação mais precisa disso? Não, gente, você tem que achar aqui mesmo. Você tem que pegar essa figura e encontrar o domínio e a classe. Esse é o exercício, tá? Como que a gente fez? Ó, achou aqui, ó, função respiratória, resposta. Então, aqui, resposta cardiovascular. Qual a prioridade? Quando a gente olha para o paciente, todos os problemas dele indicam um problema respiratório, tá? E um problema respiratório que está impactando o sistema cardiovascular dele, tá? Porque ele vai ter uma parada respiratória. E aí a gente olha, quando a gente vê lá, ó, domínio 3, domínio 4. E aí a classe é a função respiratória. Então aqui está o domínio, esse é o domínio 3, essa é a classe. Esse é o domínio 4, essa é a classe. Deu para entender? É por esse caminho que vocês vão. Pro, como que você achou domínio 3, domínio 4? Opa, voltando aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? É assim que a gente trabalha. Então, aqui a gente já sabe que nós estamos trabalhando com o domínio 3 e 4. Bom, e agora eu faço o quê? Eu vou na classe de diagnóstico, folheando o livrinho e vou achar quais diagnósticos que tem lá e que meu paciente pode vir a ter para eu validar aquele que tem mais a ver com o paciente. Então, aqui no nosso caso, nós vamos selecionar alguns. Tem um diagnóstico que se chama ventilação espontânea prejudicada. Será que é esse? Vamos tentar achar aqui, ó. Incapacidade de iniciar ou manter a respiração independente, que seja adequada para a sustentação da vida. Acho que tem a ver. Vamos achar as características definidoras? Ele tem aumento da frequência cardíaca, apreensão não tem nada na história, aumento de pressão, taxa metabólica, cooperação diminuída, não tem nenhum relato disso na nossa história, tá? Diminuição da saturação arterial de oxigênio ele tem. Ele chegou com 91, baixou para 89, precisou ser entubado. Dispneia ele tem, inquietação não tem nada falando, uso da musculatura acessória ele tem,
A gente poderia até colocar um xizinho aqui, e volume corrente diminuído, ok. Então, característica definidora ele tem. Fator relacionado, fadiga da musculatura respiratória, não diz nada disso. Né? No nosso caso clínico, não tem fadiga. Condição associada, alteração do metabolismo. Tem alguma coisa relacionada aí com alteração do metabolismo? Talvez esse não seja o diagnóstico. Tá? Eu tenho que encontrar as evidências e os fatores relacionados todos no caso. Se eu não encontrar, não é esse o diagnóstico. Ok. Vamos para esse outro aqui. Troca de gases prejudicada. Isso estou olhando lá na classe, abri por classe, fui olhando todos os diagnósticos que tinham lá. E cada diagnóstico ele se apresenta assim, como vocês estão vendo aqui, tá? Definição: excesso ou déficit na oxigenação e ou na alimentação de dióxido de carbono na membrana alvéolo capilar. Pode ser, né? Porque eu tenho aqui algumas condições que parecem que bate aqui com essa definição. Vamos ver as características definidoras? Vamos. Batimento de asa de nariz, ele tem, não está descrito assim, mas ele tem. A cefaleia, confusão, não. Cor da pele anormal, ele estava com cianose na extremidade. Diaforese a gente não viu, diminuição do nível de dióxido de carbono não fez gasometria ainda. Dispneia ele tem, gasometria a gente não viu, hipercapnia, hipoxemia, hipóxia, inquietação, irritabilidade não tem relato no nosso caso, mas tem padrão respiratório, perturbação visual não tem, nem pH arterial normal, nem anormal também não, e nem sonolência, ele tem taquicardia. Então ele tem 4 indicadores aqui de característica definidora. Como fator relacionado, tem a serem desenvolvidos, mas como condição associada, a gente tem aqui, ó, alteração na membrana alvéolo capilar, a gente não tem esse dado. Desequilíbrio na relação ventilação-perfusão, a gente ainda não tem esse dado. Vamos para outro? Nós temos que ter os dados evidenciados no diagnóstico, gente, principalmente que é um diagnóstico real, tá? Padrão respiratório ineficaz. Inspiração e ou expiração que não proporciona ventilação adequada. Esse tem bem a ver. Vamos ver nas características definidoras? Vamos lá, olhando cada uma delas, ó. Capacidade vital diminuída. Sim. Dispneia. Sim. Padrão respiratório anormal. Sim. Taquipneia. Sim. Uso da musculatura acessória. Sim. Olha aqui, ó. Nós temos 5 características definidoras. Vamos às condições associadas: prejuízo músculo-esquelético, síndrome da hipoventilação. Sim, a gente vê no paciente porque ele está fazendo esforço para respirar, tá? E ele está hipoventilando porque a gente vê pela saturação que está 91%. Fator relacionado. Tem dor, dispneia, uma respiração dolorosa? Tem. Fadiga? Tem. Ele falou que ele está cansado. Obesidade? Tem. Olha isso aqui, gente. Nós temos 5 características definidoras, nós temos 2 condições associadas, nós temos 3 fatores relacionados aqui. Então, esse é o diagnóstico. Aqui, ó, fechou. Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Você precisa montar o diagnóstico, tá? Senão ele não está correto. Como é que eu faço para montar o diagnóstico? Tem que ter 3 partes. O nome, padrão respiratório ineficaz. Aí eu vou pegar esses dados aqui, ó, que eu encontrei e vou escrever lá no título do meu diagnóstico, ó. Diagnóstico relacionado a, que é o fator relacionado, tá? Pode ser população de risco, pode ser o fator relacionado à condição associada, evidenciado por o que eu achei na característica definidora. Gente, não precisa ficar tenso agora, mantenha calma, lembra do nosso campo de trigo, tá? Respira fundo, eu só troquei a ordem aqui, tá? Ficou diagnóstico, ficou o fator relacionado e a característica definidora depois, eu só troquei a ordem, tá tudo do mesmo jeito. Então, vamos lá. Diagnóstico, a causa e a evidência do paciente. Vamos ver como vai ficar? Padrão respiratório ineficaz, relacionado a síndrome hipoventilatória e prejuízo músculo-esquelético. Pro, onde você achou isso? Vamos voltar para ver, ó? Vamos voltar. Ó, síndrome hipoventilatória, tá? E prejuízo músculo-esquelético. Ó.
síndrome hipoventilatória, prejuízo musculoesquelético. Aqui não é o fator relacionado? Vamos voltar? Ó, fator relacionado, condição associada. Eu posso usar esses dois para colocar no fator relacionado. Agora aqui, ó, evidenciado por, que é a minha característica definidora. Eu posso colocar evidenciado por, tá? Para ficar menorzinho. Capacidade vital diminuída, dispneia, taquipneia, padrão respiratório anormal, uso da musculatura acessória para respirar. Para onde você achou isso? Tá aqui, ó, gente, ó. Coloquei tudo. Fechou?